Aleluia. Irmão, o texto a qual nós acabamos de ler da palavra do Senhor, ela vem nos falar sobre a história de um jovem. Aleluia. Um jovem chamado José, a qual este jovem ele tinha 11 irmãos, parte de pai, mas parte de mãe ele tinha apenas um. Aleluia. No capítulo 37 do livro de Gênesis, vem falar da promessa que este jovem José recebeu aos seus 17 anos de idade. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Ele recebe uma promessa em sonhos, a qual esta promessa deixa os seus irmãos enfurecidos, a qual esta promessa deixa os seus irmãos com ira, a qual deixa os seus irmãos com planos malignos sobre a vida do seu irmão. A Bíblia nos fala que José, aleluia, que o pai de José tinha duas mulheres, chamava-se Jacó, o nome do pai de José. Ele tinha sua esposa que chamava Leia, e tinha outra que chamava Raquel. E cada esposa de Jacó tinha uma serva, a qual conceberam do seu marido e deram filhos a ele. Aleluia. E uma das suas mulheres, chamada, glória a Deus, Raquel, dá 2 filhos para Jacó, a qual se chamava um de José e o outro de Benjamim. Aleluia. Aleluia. Estes filhos de Jacó, aleluia, apacentavam ovelhas no campo, e José, andando com eles, aleluia, trazia má notícias dos seus irmãos a seu pai Jacó. Então seus irmãos ficaram enfurecidos com seu próprio irmão, parte de pai. Aleluia. Eles o odiavam, porque José, sendo filho da velhice, Jacó amava mais a José do que a todos os outros seus irmãos. Então ele faz uma túnica de várias cores e dá de presente para o seu filho amado, para o seu filho, a qual ele queria bem mais do que os outros. Glória a Deus. Aleluia. Porque era filho da primeira mulher, a qual ele tinha trabalhado 7 anos para conseguir, que era Raquel. Aleluia. Então ele trazia má notícias para o seu pai e dos seus irmãos, e eles o odiavam, porque não recebiam presente do seu pai. Mas a José recebeu uma túnica de várias cores, e ele se alegrou com aquele presente. Aleluia. Vendo seus irmãos que o seu pai, aleluia, amava mais do que a todos os outros seus irmãos, aborreceram e não podiam mais falar com José pacificamente. Aleluia. Aleluia. Então chega um momento em que José recebe um sonho da parte do Senhor. Aleluia. José ele recebe um sonho espiritual. E eu creio que José, feliz com aquele sonho que eu tinha recebido, ele vai e chama os seus irmãos. Aleluia. E ele diz: peço-vos, ouve este sonho que eu tenho sonhado. José, quando ele conta o sonho, que eles estavam no campo atando molhos, e o molho de José ficava de pé, e todos os outros molhos o rodeavam e se inclinavam diante do de José. Glória a Deus. Talvez José contando aquele sonho e pensando que os seus irmãos iam ficar felizes. É aonde começa uma grande luta. É aonde começa uma peleja contra a vida daquele jovem de apenas 17 anos. Talvez era onde José pensava que ia ficar feliz por ter contado a seus irmãos, mas aí os seus irmãos odeiam mais
a José. Glória a Deus. Então eles perguntam, aleluia. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deverás e reinarás sobre nós, tu terás domínio sobre nós. Quer dizer que nós, sendo mais velhos do que você, nós temos que se prostrar e te adorar. Então eles ficam enfurecidos quando José conta este sonho a seus irmãos. Depois José tem outro sonho, a qual ele diz: olha, aleluia, eu vi que o sol e a lua e 11 estrelas se prostram diante de mim. Aleluia. Quando José conta esse sonho, ele conta a seus irmãos e conta a seu pai. Os seus irmãos ficam odiando mais ainda José. E o seu pai guarda este negócio em seu coração. Como quem diz: quer dizer que tu, sendo filho, eu e a tua mãe e os teus irmãos temos que se inclinar diante de ti. Temos que te adorar, tu sendo filho. Mas a promessa do Senhor não era para todos. A promessa era apenas para José. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. José era o escolhido por Deus. Aleluia a Deus. O Senhor, ele tinha um plano muito lindo na vida de José, não para a exaltação de José, mas provendo, mas preparando um algo que ia acontecer. Glória a Deus. O Senhor não escolhe José porque José é bonito. O Senhor não escolhe José porque José é grande, porque José era perfeito, não. Glória a Deus. O Senhor escolhe José para preparar, para ajudar os seus irmãos futuramente. Aleluia. Então, quando José conta esse sonho a seu pai e a seus irmãos, a Bíblia diz que seus irmãos, pois, o invejavam, e seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. A Bíblia diz que os irmãos de José foram apacentar o rebanho de seu pai junto a Siquém. Porém, Jacó chama José e diz: não apacentam os teus irmãos? Vai até eles e vê como está o rebanho e traz notícia dos teus irmãos a mim. A Bíblia diz que José vai, porque o filho obediente, ele obedece à voz de qualquer um. Glória a Deus. Aleluia. José vai até os seus irmãos. Quando ele começa a andar no campo, ele encontra um homem. Agora este homem pergunta: para onde vai? De onde tu vens? E ele diz que está à procura dos seus irmãos, porque os seus irmãos já não estavam naquele campo aonde Jacó tinha mandado ele ir, que era o campo de Siquém. Mas aquele homem ouviu dizer, os seus irmãos conversando, que iam a Dotã. Então o homem fala para José: olha, eu ouvi dizer que os irmãos foram a Dotã. Então José vai até os seus irmãos. Glória a Deus. Mas só que antes de José chegar a seus irmãos, primeiro seus irmãos vejam. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Quando seus irmãos vejam a José, eles começam a planejar. Eles dizem: ó, lá vem o sonhador. Agora nós vamos pegar ele e vamos ver o que vai acontecer dos seus sonhos. Aleluia. Indo, pois, eles planejando matar José, eles planejando ali parar com a promessa de José, eles tentando ali impedir o sonho de José. Glória a Deus. Eles começam a maquinar, eles começam a planejar mal contra o seu próprio irmão. Aleluia. Aleluia.
Louvado seja Deus. Vinde, pois, agora e matemo-los. Lancemos numa destas covas e diremos: uma fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. Eita, glória de Deus. Mas ouvindo um dos seus irmãos, aleluia, louvado seja Deus, livrou das mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rube: não derramaremos o sangue. Lançai nesta cova que está no deserto. Aleluia. Lançaram, pois, mãos e disse: livramos da mão deles para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José, seus irmãos tiraram de José a túnica de várias cores que trazia. Tomando, lançaram na cova, porém a cova estava vazia, não havia água. Aleluia. Depois assentaram-se para comer pão. E quando eles estão assentados, eles vejam que vem uma companhia, vem um grupo de ismaelitas que traziam seus especiarias, que traziam joias, bálsamo, mirra, para vender a terra do Egito. Glória a Deus. Então levanta um dos seus irmãos, talvez aquele que tinha planejado matar José, talvez aquele que tinha planejado a destruir com os sonhos de José, a destruir com a promessa a qual o Senhor tinha feito a José. O Senhor usa um deles mesmo. Aleluia. Então Judá disse a seus irmãos: que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendemos-los. Aleluia. Assim não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, é nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Aleluia a Deus. Passando, pois, os mercadores midianitas, alçaram a mão de José, a qual seus irmãos venderam por 30 moedas de prata, e José foi levado ao Egito. Aleluia. Para tentar impedir o sonho espiritual que José tinha recebido. Aleluia. Então eles pegam a túnica de José, matam um cabrito, sujam aquela túnica de sangue e enviam ao pai deles. Então eles perguntam: se esta realmente conhece-se a túnica do teu filho? E Jacó, olhando a túnica, disse: é a túnica do meu filho. Provavelmente uma fera o matou, uma fera o despedaçou. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Então Jacó, ele fica angustiado, ele fica entristecido, com a alma batida, vendo que era a túnica do seu filho, a qual ele mais amava. Aleluia, a qual ele amava de todo o coração. Então venderam a José para a companhia de ismaelitas, e José foi levado para o Egito, até a casa de Potifar. Glória a Deus. Aleluia. Quando ele chega no Egito, louvado seja Deus. Aleluia a Deus. Glória a Deus. O capitão da guarda lá do Egito compra José. Aleluia. Mas só que aqui nasce uma linda história. Aqui eu pude entender que o inimigo, ele tentou usar os próprios irmãos de José para acabar com a promessa. Ele não usou pessoas de longe, ele usou pessoas que estavam diariamente com José. Por causa de quê? Por causa de 2 sonhos a qual o Senhor tinha dado para o seu filho. Glória a Deus. Aleluia.
E muitas das vezes recebemos a promessa da parte do Senhor. Muitas das vezes é preciso você contar, mas muitas das vezes é preciso você ficar calado e esperar o tempo de Deus para se cumprir. Porque quando José ele conta os seus sonhos, era para os seus irmãos ficar felizes, era para os seus irmãos ajudar a concluir o sonho. Mas aí nasce uma discórdia, nasce um ciúme, nasce planos malignos para tentar impedir o agir de Deus sobre a vida de José. Glória a Deus. Não é diferente nos dias de hoje. Tem pessoas que às vezes estão do nosso lado, mas estão querendo enterrar o nosso talento. Tem pessoas que estão andando conosco, mas querem ver a nossa queda. Tem pessoas que dizem que te ama, mas é só da boca para fora. O coração está desejando todo o mal contra a sua vida. Ainda mais quando você tem uma promessa que vem do trono de Deus. Mas eu venho te dizer que quando a promessa vem do trono de Deus, levanta-se quem levantar. Planos Glória a Deus. podem ser planejados contra a tua vida, contra a tua promessa. Mas se Deus falou, você obedecer, vai se cumprir. Pode se levantar os irmãos, pode se levantar os adversários, pode se levantar o diabo, os demônios, pode se levantar o inferno todo contra a tua promessa, mas não há quem possa impedir o agir do Deus Todo-Poderoso contra a nossa vida. Glória a Deus. Pode te lançar na cova, Deus está com você. Pode te vender, Deus está na caminhada, porque Deus não abandona. Aleluia a Muitas das Deus. vezes recebemos uma promessa, a qual o Senhor usa os seus servos e diz: ó, tenho obra na tua vida, queira Satanás ou não, mas a promessa vai se cumprir. Só precisa você ficar na posição, só precisa você ficar no prumo e esperar o tempo de Deus. Aleluia. Então quando José é vendido e ele chega à casa de Potifar, eunuco de Faraó, aleluia, a qual ele tinha comprado da companhia de ismaelitas. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que o Senhor estava com José, aleluia, e foi homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, que aquele eunuco via que o Senhor era com José, aleluia, louvado seja Deus, e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em sua mão, aleluia. José achou graças a seus olhos e serviu. Então ele o pôs por mordomo de sua casa. Aleluia a Deus. Aleluia. Tem pessoas às vezes que se levantam contra você. Tem pessoas às vezes que te olham e dizem: você não serve para nada. Mas tem alguém lá na frente que está precisando de você. Aleluia. Os irmãos de José o desprezaram, mas Potifar precisava de José lá na terra do Egito. Glória a Deus. Potifar precisava de José na terra do Egito, porque Potifar precisava de um homem a qual o Senhor fosse com ele, a qual o Senhor viesse prosperar através das mãos de José, a qual o Senhor viesse prosperar a vida de alguém através da vida de José. Aleluia a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. José pôs mordomo de sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Aleluia. Louvado seja Deus. E aconteceu que desde que puseram o mordomo de sua casa,
Sobre tudo o que ele tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio. Não porque o egípcio merecia, mas porque o Senhor estava com José. Glória a Deus. Porque o Senhor estava prosperando, porque o Senhor estava sempre com aquele jovem, porque a promessa ainda não tinha se cumprido, o sonho ainda não tinha se cumprido, estava apenas começando a caminhada. Aleluia, Aleluia. louvado seja Deus. O amor de José, a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha na casa e no campo, e deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira que não sabia de nada, somente do pão que comia. Mas só que quando você tem uma promessa linda da parte do Senhor, o diabo não vai deixar parado. O diabo ele não vai ficar quieto, porque ele quer ver você sofrendo. O diabo não vai deixar, ele vai fazer de tudo para impedir o agir de Deus na minha e na tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Então José fica na casa de Potifar, eunuco de Faraó, tomando conta de tudo. Ei, lá na terra de Canaã, José foi desprezado, mas lá na terra do Egito, José já era chefe de uma casa. Glória a Deus. Aleluia. Pode te mandar para onde você for, se você tem a promessa de obedecer, Deus está contigo. Quando José chega e toma conta de tudo e que havia na casa daquele eunuco, o diabo começa a usar a mulher de Potifar, porque ele usou seus irmãos, não pôde impedir o sonho de José. Venderam José, mas a promessa estava de pé. Lançaram José na cova, mas a promessa continuava de pé. Aleluia. Foi para a terra do Egito para se cumprir a promessa de José. Glória. Quando chega lá, a mulher de José, o corpo se agrada do jovem. Ela se agrada do jovem, não porque ela o amava, não porque aquele jovem talvez merecesse o amor dela, não porque ela queria algo com José, mas ali ela estava sendo apenas um instrumento na mão do diabo para tentar impedir a promessa de Glória a José. Deus. Ai. Ela começa a planejar, a convidar José para se deitar com ela. Para que? Não porque ela o amava, não porque ela queria algo sério com José, mas ela queria destruir com os planos de Deus na vida de José. Glória a Deus. Aleluia. Mas José temente a Deus, José obediente a Deus, ele diz: por que faria eu tamanha maldade? O teu marido me pôs como chefe da tua casa, por que faria eu tamanha maldade de me deitar contigo? Praticar um pecado contra o teu marido e contra o meu Deus, a qual eu temo, Glória a Deus. a qual eu obedeço. Mas só que o diabo ele só quer uma brechinha, irmãos. O diabo ele só quer uma brechinha para tentar te parar. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que vigiar. Nós temos que estar em vigilância em todo o tempo. Aquela mulher ficou planejando: não, no dia que eu pegar ele de surpresa, eu vou fazer o que eu quero. O diabo trabalhando na mente dela. Então chega um dia em que José vai fazer a sua missão. José vai lá para a casa do seu Senhor fazer o seu trabalho. Quando chega lá, quem está? Só endemoniado em casa. Está só a mulher de Potifar em casa. Aleluia a Deus. Aí botou um pouco de vigilância na vida de José. Porque se ele não tivesse entrado na casa, não tinha acontecido o que aconteceu. Mas como ele era obediente ao seu Senhor, ele entrou para fazer a sua missão. No momento em que ele entra, a endemoniada da mulher de Potifar lança a mão dele.
lança a mão sobre ele e pega pelas vestes. José fugindo porque era temente a Deus e tinha medo de pegar, ele deixa a veste. A veste foi o suficiente para José parar dentro do cárcere. Aleluia, Deus. A veste de José foi o instrumento, foi o objeto que a endemoniada da mulher, que o diabo usou para lançar José dentro da cadeia. Quando José foge, fica a veste. Então ela chama aqueles homens e diz: olha, aquele jovem hebreu que o meu Senhor trouxe para cá e pôs como mordomo da casa, ele tentou abusar de mim. Aleluia, Deus. Eu deixo um recado nesta noite para a amada igreja, tanto para vocês como para mim mesmo serve. Irmãos, se algum dia nós sairmos da nossa terra, como nós temos uma promessa de Deus que ainda não se cumpriu na nossa vida, e nós somos tementes a Deus, se você for para um lugar, aleluia, aonde estiver mulher, se ela estiver sozinha no lugar, não entre. Não vai ser preciso você cometer nada, não vai ser preciso você fazer nada. Apenas um instrumento seu, um objeto seu, vai ser uma grande brecha para o diabo impedir a tua promessa. Aleluia, Deus. José fugiu, mas ficou uma prova de que José estava lá. Quem ia dizer que José não estava abusando dela? Ninguém, porque estavam só eles dois. Ainda que ele falasse: eu não abusei, eu não fiz isso, ele ia dizer: e a veste? E a veste que ficou na mão dela? Aleluia. Glória a Deus. Mas aí a promessa ainda continuava de pé, porque não tinha se cumprido. Então quando chega o marido daquela mulher, ela fala conforme as mesmas palavras que tinha falado aos homens primeiramente. O que acontece? José vai para a cadeia. José vai para a cadeia. Talvez agora Satanás olhando José lá na cadeia. Agora eu quero ver a promessa se cumprir. Eu quero ver agora quem vai tirar ele de lá. José foi lançado na cova, José foi vendido, José foi para a cadeia, mas a promessa de Deus ainda estava de pé. Ei, não importa a luta que você está passando, não importa se estão falando de você, aleluia, não importa o que estão planejando sobre a tua vida, a promessa ainda está de pé. Glória a Deus. A promessa ainda está de pé. Não importa onde você esteja, Deus está com você. Aleluia, Deus. Lançaram José na cadeia, disse: agora já era. Mas só que José não foi ficar preso. Quando José chega na cadeia, o carcereiro já bota José como chefe dos presos. Se Deus tem a promessa em você, meu irmão, não importa o lugar onde você vai, não importa o que vão fazer sobre você, aonde você chegar, Deus vai te exaltar. Glória a Deus. Se te lançar na cadeia, você não vai ser prisioneiro, não, rapaz. Você vai ser chefe dos presos. Aleluia. Lançam José para acabar com os sonhos. Apenas 2 sonhos que José teve foi o motivo para tudo isso acontecer sobre a vida de um jovem. Durante uma jornada de 17 anos a 30 e poucos anos. Por causa de uma promessa, de 2 sonhos, a qual um só significado. Então eles lançam José na cadeia. Durante José estar na cadeia, acontece algo sobre o padeiro e o
copeiro do rei do Egito. Aonde tem uma briga, tem uma discussão, e aquele padeiro e o copeiro vão para o cárcere. Aleluia, Deus. Aleluia. Aonde eles vão para o mesmo lugar em que José estava, sendo chefe de presos. De repentemente, eles têm os sonhos. Eu acho engraçado que a história de José, ele é humilhado através de sonhos e é exaltado através de sonhos. Aleluia. Aleluia. Aqueles dois homens têm sonhos. Então José vem de manhã lá para a cadeia e olha que eles estão com semblantes mudados, que eles estão diferentes. O seu semblante está como uma pessoa abatida, como uma pessoa, aleluia, está atribulada, porque não souberam discernir os sonhos. Então chega aquele jovem e eles contam o sonho a ele. O copeiro conta o seu sonho. José interpreta perfeitamente. Como José interpretou, aconteceu. E o padeiro, vendo que aquele sonho era interpretado perfeitamente, ele vai e conta os seus sonhos. José também interpreta. Como José interpretou, aconteceu. No dia do festejo, de um banquete, acontece conforme as palavras de José. Aleluia, Deus. O copeiro volta ao seu trabalho, como antes, e o padeiro é morto. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então, aleluia. Quando ele interpreta aquele sonho do copeiro, ele diz: olha, lembra de mim. Faz menção de mim a Faraó para que me tire desta casa. Mas o infeliz, depois que foi abençoado, esqueceu de José. Saiu da cadeia por causa de José e não lembrou de José. Ei, tem pessoa que só precisa de você, só está com você, só te chama na hora que ele está precisando. Depois que você está na bênção, ele esquece de você. Quando ele está passando pela prova, ele chama fulano, chama ciclano. Depois que o infeliz é abençoado, ele esquece de quem ajudou ele. Aleluia, Deus. Faz igual o 10 leprosos. 10 são curados, mas só volta um para agradecer. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória. José interpretando perfeitamente. De repente, Faraó tem um sonho. E não havia ninguém para interpretar os sonhos de Faraó. Então é quando o copeiro se lembra. Ele diz: eu lembro do meu pecado, o quanto briguei com o padeiro, e fomos para o cárcere, e lá havia um homem que interpretou o nosso sonho, e como ele falou, aconteceu. Então José, aleluia, Faraó manda chamá-lo. Então eles tiram José do cárcere e levam até a presença de Faraó. Glória a Deus. Faraó contando os sonhos, José interpreta perfeitamente. Aleluia. Aleluia. Porque Deus estava com José. Tudo que José precisava, Deus estava com ele. Passou por toda a tribulação, mas Deus não abandonou, porque a promessa ainda estava de pé. Glória a Deus. José interpreta os sonhos de Faraó e diga assim: ó, Faraó, Deus tem pressa em fazer. Deus te revelou que ele está pressa. Ele tem pressa em fazer. Então provê de um homem sábio e entendido, e põe sobre o governador da terra do Egito, para que ajuntem mantimento durante esses 7 anos de fartura. Aleluia a Deus. Porque depois virá 7 anos de miséria, a qual toda essa fartura será esquecida. Aleluia. Glória a Deus. Então aqui José começa a ser exaltado.
Então Faraó diga: aonde acharíamos um homem tão sábio e entendido como este, a qual haja o Espírito de Deus sobre a vida dele? Glória Então a Deus. Faraó levanta José como governador do Egito. Aleluia. Agora eu vou para a mensagem onde nós lemos o texto, aleluia, que é do capítulo 42, do verso 6. Aleluia. O sonho que José teve, lá no capítulo 37, onde ele diz que os seus irmãos, que aquele sonho dos molhos ia se prostrar e se referia a seus irmãos. Aonde o sonho do sol e a lua iam se prostrar diante dele, ele se referia ao pai e à mãe e seus irmãos. Glória a Então no Deus. capítulo 42, no verso 6, assim como o Senhor deu sonho para José, os sonhos se cumprem. José vendo seus irmãos, aleluia, José pois era o governador daquela terra, ele vendia todo o povo da terra, e a ele, aleluia, e os irmãos de José chegaram e inclinaram-se. José teve o sonho que os seus irmãos disse inclinar. Passou a luta que passou, mas o sonho se cumpriu. Porque o sonho que vem de Deus, a revelação que vem de Deus, a promessa que vem de Deus, pode se levantar quem se levantar. Glória a Deus. Sobre a tua vida. E da forma que eles estão te humilhando, da forma que eles te humilharam, é dessa mesma forma que o Senhor vai te exaltar. José foi humilhado, José foi caluniado por causa de 2 sonhos. José foi lançado na cova por causa de 2 sonhos. José foi vendido por causa de 2 sonhos e uma vestimenta. José foi para a cadeia, mas por causa de 2 sonhos a promessa se cumpriu. Por causa de 2 sonhos José foi exaltado. Aleluia. O sonho espiritual que vem de Deus, passe o que passar, apenas confia no Senhor, espera com paciência, porque a hora vai chegar. Aleluia. Aleluia. Durante todo esse tempo em que José passou, depois que ele recebeu a promessa em sonho, eu não achei que José murmurou. Eu não achei que José disse: o sonho não vai se cumprir. Eu não achei que José disse: está demorando. Ele apenas estava esperando o tempo certo. Muitas das vezes nós recebemos a promessa, irmãos, e queremos que logo ela se cumpra sobre a nossa vida. Nós estamos atrasando o agir de Deus sobre a vossa vida. Às vezes nós recebemos a promessa e passamos uma luta, nós murmuramos: o Senhor me lançou e agora estou passando por isso, não vai se cumprir. O Senhor lança promessa devido a algo de errado que acontece, nós blasfemamos. Nós falamos: o Senhor vos esqueceu. Mas eu venho te dizer que Deus não te esqueceu, não. Deus está te preparando para algo melhor. Glória a Deus. Está passando pela luta, está passando pela cova. É Deus te preparando para algo grande que Ele tem preparado. Glória a Deus. Da forma que Ele te revelou, vai se cumprir na tua vida.